Quer dizer, com a tecnologia que nós temos, a gente acaba sendo um laboratório de toxicologia, né? Então a gente faz análise toxicológica, principalmente análise toxicológica orgânica, e aí você mapeia drogas e metabólitos de drogas em qualquer circunstância. A aplicação principal nossa tem sido realmente o controle de doping no esporte. Por conta dessa habilidade, a gente trabalha com algumas clínicas de recuperação de dependente químico, em que às vezes você tem que acompanhar o tratamento e a efetiva recuperação através da análise das drogas que ele vinha consumindo, que a gente faz também. E tem algumas outras vertentes na área médica, na área da oncologia, né, que precisa de um acompanhamento de uma droga no organismo, e isso a gente trabalha. É óbvio que o grande esforço tem sido realmente o controle de dopagem no esporte. Onde eu vejo a nossa aproximação ao que poderia ser um combate ou mais uma prevenção da própria dependência química é se esse controle de dopagem se disseminar realmente em todo o esporte brasileiro, em todos os níveis. Porque, pelo sistema, hoje, o que é proibido no controle de dopagem não é só aquilo que aumenta o desempenho esportivo, mas é tudo aquilo que, porventura, possa trazer um agravo à saúde do atleta. Então, todas as drogas de dependência química são proibidas no esporte, independentemente se elas aumentam ou não o desempenho esportivo. Então, como forma de coibição, nós entendemos que isso é uma maravilha, porque todo mundo que estiver fazendo esporte, em princípio, não vai estar podendo consumir drogas sociais, porque eventualmente ele será flagrado no sistema. Como, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil, grande parte nós chamamos hoje de resultados analíticos adversos. São os casos que a gente chamava de positivos antigamente, mas um resultado analítico adverso é a declaração do laboratório que há uma substância que não devia estar presente, mas que ele detectou no material do atleta. Então, se isso é doping ou não, é a comissão médica da entidade esportiva que vai definir. Por isso criou-se essa figura de retórica do resultado analítico adverso. Tem alguma coisa ruim aqui, mas quem vai detectar ou determinar se isso é doping é a unidade lá do controle do dopagem. Mas então, nesse caso, a maioria delas detectadas no Brasil tem sido de drogas sociais, de maconha, infelizmente, cocaína, pode ou não estar ligado ao doping, mas são os estimulantes, vitaminas e coisas semelhantes. Dessas, as que realmente podem modificar o comportamento esportivo são as anfetaminas, porque como estimulantes, se usadas durante o jogo mesmo, qualquer partida, para aumentar a capacidade do atleta de reagir e a resistência dele. Tem determinados alimentos que ajudam a aumentar essa capacidade, cafeína, dessas coisas assim, não? Isso não influi, né? Durante muito tempo a cafeína foi proibida. Hoje em dia não é mais proibida, porque o que se verificou é que, embora realmente a cafeína seja um estimulante, ela pode aumentar então essa capacidade de resposta e eventualmente melhorar a resistência. O que acontece é que o nível de cafeína que você precisa tomar para começar a ter esses efeitos começa a ter muitos efeitos colaterais. Então as pessoas começam a perder um pouquinho a coordenação, começam a ter uns tremores. Então o que se notou é que se quem quiser exagerar na cafeína para poder se beneficiar, acaba tendo um efeito colateral que vai perturbar. E com isso, como a cafeína está muito disseminada na alimentação em geral, o sistema entendeu que era menos problemático permitir. E é uma coisa curiosa, depois que se fez a permissão, continuou-se a acompanhar o consumo de cafeína nos atletas, e se verificou exatamente isso. Não houve um aumento em abuso da cafeína, mostrando que os próprios atletas entendem que o ganho não é tão grande. É uma coisa curiosa que, bem diferente do que isso, aconteceu com uma substância chamada pseudoefedrina. Ela é um estimulante da categoria das efedrinas, que são estimulantes bastante potentes, embora sejam também usados em descongestionante nasal, né, em outros medicamentos com outras aplicações.
além disso, são estimulantes. E essa pseudoefedrina, como ela tinha um efeito farmacológico importante, mas o efeito estimulante dela não era tão importante assim, o sistema resolveu testar e liberar a pseudoefedrina das substâncias proibidas. E continuou a acompanhar a utilização da pseudoefedrina, e aí imediatamente se viu um aumento enorme do abuso de pseudoefedrina. As pessoas realmente se entupiram de pseudoefedrina, e aí agora, no ano passado, então retorna a pseudoefedrina para a lista de substâncias proibidas. O que se fez apenas foi determinar um patamar de proibição. Quer dizer, eu posso consumir para as outras aplicações médicas a pseudoefedrina até um certo ponto, e a partir dali, então, ele passa a ser um doping. Tem biólogos trabalhando no laboratório, não? Quer dizer, hoje eu não sei, mas eu tenho um pouco a noção da formação de todo mundo, mas já tivemos e podemos continuar tendo. Quer dizer, nós trabalhamos com química e áreas afins, e no final as áreas afins, como eu disse, essa mistura da química com a medicina, a bioquímica. Então nós temos tradicionalmente o pessoal da área de biologia. A formação dos alunos daqui, quer dizer, eles ficam aqui, tem muita gente indo para esses outros laboratórios da mesma área. Quer dizer, nós recebemos pessoas dessas áreas todas. Então, tem biologia. Quer dizer, tem um curso de pós-graduação que funciona. Tem a parte até mesmo de educação física, tem de educação física, tem os químicos, farmacêuticos, tem mesmo engenheiro químico. Ela fica um pouco nessa área que pode estar trabalhando aqui. Não tem ninguém especificamente da área médica, médico mesmo, não. Mas aí esse pessoal, se filiar ao nosso grupo, o que nós temos feito como uma forma, inclusive, de poder manter as pessoas aqui, porque o nosso salário não conseguem ser o salário de mercado. Nesse nosso mecanismo de financiamento, tem um salário que possa competir com o desenvolvimento da indústria química hoje, não é isso, a economia do Brasil explodindo. Então, algumas vantagens a gente dá aqui, uma dessas é flexibilizar o horário para a pessoa continuar a sua formação. Então, você tem gente fazendo escola técnica ainda, alguns, certamente graduação em química, farmácia, áreas afins, mestrado, doutorado, e o Instituto de Química mesmo tem hoje o curso de doutorado e mestrado em química, e aí são todas as áreas da química, e um curso ainda separado de mestrado e doutorado em bioquímica, e há um curso da universidade que é sediado no instituto chamado de curso de mestrado e doutorado em ciências de alimentos. Então esses seriam os 3 cursos de pós-graduação, que está aqui dentro também, são os 3 cursos de pós-graduação onde essas pessoas podem se filiar. Então o pessoal, claro, de alimentos vai ser aquela turma que vai trabalhar mais para a direção do Ministério da Agricultura, mas o de bioquímica e de química tem muita gente envolvida no controle de doping. Quer dizer, nessa linha, eu acho que talvez valha a pena a gente comentar, um abuso específico. Hoje você tem mais de 15 classes de substâncias que são abusadas pelos atletas. Abusam de tudo. Tem o estimulante, mas tem também os narcóticos analgésicos, né? Uma analgesia importantíssima nos atletas que se bagaçam. Você tem os glicocorticoides também nessa linha do atleta exigir demais da sua musculatura, e aí então tem que usar os glicocorticoides tanto como analgésico como para tentar frear um pouco essas inflamações da musculatura que foi exigida demais. E isso também é proibido? Tudo isso é proibido dentro de certos limites. As drogas todas de abuso, mas aí a partir daí você tem os anabolizantes, obviamente, por causa da massa muscular, e há hoje uma tendência muito grande a você fazer fraude do sangue. Então você toma substâncias que mudam a sua capacidade de produzir glóbulos vermelhos. Então a mais badalada hoje é chamada da eritropoietina, a EPO, para você ver o nível de agressão que o atleta faz. Essa substância ela age na medula óssea, aonde você tem o início da formação dos seus glóbulos vermelhos. O glóbulo vermelho ele é formado dentro da medula e depois ele tem que amadurecer para virar glóbulo vermelho. E tem um hormônio que atua nesse processo que estimula a permanência e não simplesmente a morte daquelas primeiras células que se formaram. O organismo, para equilibrar
é o que a gente chama de homeostasia, né? Para ele equilibrar todas as moléculas que ele contém, alguma coisa que ele forma demais, ele elimina. Então você vai ali, joga aquele hormônio em excesso, e aí, em vez de eliminar, ele continua produzindo ininterruptamente o glóbulo vermelho, e aí você enche o seu sangue de glóbulo vermelho. Como são eles que conduzem o oxigênio para o músculo, você aumenta o oxigênio no músculo e aumenta, portanto, a sua capacidade física. Mas você imagina que se você faz isso demais, e isso aconteceu, não é folclore, você simplesmente entope as suas veias de células de glóbulo vermelho e elas não conseguem mais escoar. Então as pessoas morrem de entupimento por excesso de produção. É desse nível que as pessoas estão fazendo a sua fraude. E aí nessa linha, a eritropoetina é uma proteína, então eu diria que a tendência atual do doping, por exemplo, que pareça, é o doping nessa área das proteínas. Então você faz isso com a eritropoetina, você se dopa com hormônio de crescimento, você muda a sua estrutura de desenvolvimento, quer dizer, isso, embora isso aumente a massa muscular, como é um hormônio de crescimento, aumenta tudo. Então a pessoa se deforma, parte do corpo dela vão se desenvolver de uma forma diferenciada, porque você perdeu o controle sobre o seu crescimento. Você hoje pode tomar insulina, você vê uma pessoa sã tomando insulina em doses maiores do que toma o diabetes. E os efeitos colaterais que isso pode trazer, porque também a insulina tem um efeito anabolizante, e os efeitos outros todos dela mesma, esses que vão ser potencializados. Então eu diria que o doping hoje é um doping muito mais suicida do que já foi em outras épocas, porque como se controlava o básico, as pessoas começaram a partir de uma sofisticação. Certas modalidades esportivas já fazem controle de doping no sangue também, e nós aqui vamos ter que implementar o controle de doping da parte do sangue por conta dos grandes campeonatos que vem por aí. Nós até hoje não havíamos feito, porque no fundo, como o laboratório se desenvolve com seus próprios recursos, isso envolve um investimento muito grande. Tá? Todo um conceito de operação, uma coisa é você trabalhar com urina, outra coisa é você trabalhar com sangue, sistema de controle, de segurança, biossegurança e as outras sistemas analíticos também, são diferentes, né? Os conceitos de análise são diferentes. Então esse investimento a gente está esperando que as autoridades, agora por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que eles aportem recursos ao laboratório para ele poder fazer isso também. Mas internacionalmente isso já é feito. E aí eu diria que nessa linha de mal ao indivíduo, de repente mal à sociedade, além desse grupo que a gente chama de hormônios peptídicos, esses peptídeos em proteínas, que afetam processos absolutamente fundamentais do organismo, você tem um mais badalado ainda, que são os anabolizantes. E do ponto de vista social, tem uma repercussão muito maior ainda, porque eles estão aí todo mundo na academia, todo mundo que quer desenvolver massa muscular rapidamente vai apelar para os anabolizantes na academia. E uma coisa que é curiosa, que ainda não sei porquê, não é enfatizado nem mesmo na mídia em dimensão suficiente, é que um anabolizante, ele além de aumentar a massa muscular, ele tem os seus efeitos colaterais. Um efeito androgênico para os homens não é muito ruim, mas para as mulheres é devastador. Mulheres com os anabolizantes têm toda uma masculinização que é irreversível. As pessoas não entendem isso. Ele vai ficar com a voz de boca, vai ficar com barba, isso vai ter um monte de problemas na feminilidade e depois não mais poder ter. Mas o que é pior do que isso são as coisas que as pessoas não enfatizam e que simplesmente quebram a separação que hoje existe entre a dependência química e os controles de drogas de abuso na sociedade e os anabolizantes. Não sei se vocês têm essa noção, mas para mim o anabolizante ainda tem um certo glamour, mesmo porque aquela droga que o sujeito vai para a academia e aí ele sai então mais, sei lá, um pouco mais sarado, aquela história do hoje em dia, um pouco sarado. No entanto, o anabolizante, ele muda o comportamento. Então, uma boa parcela de quem abusa de anabolizantes tem problemas de agressividade. Então, você, da mesma forma que a cocaína, essas outras drogas de rua, ele causa agressividade e nos Estados Unidos, principalmente, que o abuso é enorme, você tem um monte de casos policiais associados ao abuso de anabolizantes, como você tem com as drogas de rua. E
mais ou menos uns 30% dos indivíduos têm tendência, dependência química de anabolizantes. Negócio esquisito de se imaginar fazer isso mesmo. O sujeito começa com anabolizante e ele não consegue largar mais. E aí, então, cada vez vai querer usar mais e com maior frequência, da mesma forma com o pessoal do crack, uma boa parcela, 30% da população. Um fator relativamente alto de risco. E as pessoas não dizem isso. Então, os anabolizantes têm exatamente os mesmos efeitos colaterais, maléficos da droga de rua, e ele tinha que ser tratado como uma. No entanto, o sujeito fala de anabolizante, ele se acha o máximo de tomar anabolizante, enquanto que há, mesmo que a turma tome, um certo recato, vamos dizer assim, você é um drogado, você toma uma crack, e as pessoas entendem que isso é uma coisa que não é bem vista por não fazer bem. Não são anabolizantes. Isso é grave. É muito grave. É gravíssimo por causa disso, né? Você, na verdade, fantasiou a uso de uma substância que tem devastadores. Os devastadores são esses mesmo, afeta o fígado direto, sobrecarrega o fígado. Então, desenvolve uma série de doenças de fígado, câncer de fígado e problemas cardiovasculares. Tem problemas realmente de infarto e outras coisas mais associadas ao abuso da anabolizante. E as academias estão informadas disso? Todo mundo sabe disso, mas principalmente quem usa sabe. Sabe, mas como glamouroso isso, houve um glamour, né? Glamouroso. Glamour mesmo. Glamourização. Durante muito tempo, então isso está mais na cabeça das pessoas, eles têm um pouquinho de dificuldade de aceitar a parte ruim. Eu não sei, isso é isso que acha que não, que é só um pouquinho, é só nesse período, mas é uma história sempre quando você acaba usando a droga. Não vai fazer mal, mas o líquido você não teria dentro da sofisticação atual, quer dizer, você poderia ter alguns experimentos como começou a cromatografia líquida. Pois é. Que a gente chama de cromatografia em coluna. Você tinha fazer a química do laboratório mesmo, não tinha equipamento de nada. Então você tinha um tubo de vidro, dentro do tubo de vidro você colocava o material dele, uma torneirinha embaixo para ele controlar a vazão. E aí você coloca o material em cima e o solvente. E aí, se você tiver um material colorido, é muito bonitinho, porque você vai vendo nitidamente as substâncias coloridas se separando em anéis naquilo ali, até que finalmente elas saem por baixo. Isso seria uma coisa assim, mais de apelo visual. Isso é interessante. E se usa hoje em dia ainda. Então, quer dizer, eu posso ter a máquina mais sofisticada que eu tivesse, levar no laboratório de química orgânica, está o sujeito fazendo lá o que a gente chama de sua coluninha lá de cromatografia, separando substâncias. Porque ela tem isso também, né? A cromatografia ela serve dentro dos equipamentos para analisar, mas eu posso separar e coletar o material. Então, ele é um método também de separação de substâncias para depois eu usar para fazer uma outra coisa qualquer. Recentemente, a coisa de 25, 30 anos para cá, foram criados sistemas desses para isolar substâncias da indústria química. A indústria farmacêutica, que trabalha aí na faixa de quilos, dezenas de quilos por ano, você tem dessas enormes, você bota lá os quilos lá dentro e separa o seu fármaco através desse processo. Agora, o visual, tirando esse visual de tela de computador, onde você pode ver o resultado e manipula, eu acho que só estão na coluninha mesmo. Ou, que a gente faz também, que é bonitinho, o que a gente chama de cromatografia em camada delgada ou cromatografia em papel. Você tem uma placa com material depositado, aí você deposita a sua substância e faz o solvente passar através da placa. Aí a mesma coisa, aquelas substâncias com cor diferente, elas vão separando, aí você tem um monte de manchinhas na placa, pega uma tinta de caneta, pega um pedaço de papel, bota uma tinta de caneta no meio e pinga o solvente em cima. Aí os anéis dos componentes da tinta vão se separando, aí você vê diferentes cores. Isso é interessante. Como é que é a relação do laboratório daqui, quer dizer, com esses laboratórios de fora? Se mantém em relação? É mais acadêmica, é mais na parte aplicada? Ou os de fora também funcionam da mesma forma ou não? Quer dizer, como laboratório de pesquisa, a parte acadêmica, você está inserido nessa rede internacional, vamos dizer assim, de pesquisa. Então você tem sempre alguma associação com laboratórios que desenvolvem coisas semelhantes, ou de preferência que estão desenvolvendo alguma coisa mais avançada, você ir lá e poder se apropriar desse conhecimento e trazer para o Brasil. Isso é o mecanismo normal da evolução.
Mas no caso específico do controle de dopagem, é coisa muito interessante, porque são muito poucos laboratórios. Então, hoje são credenciados, acreditados no mundo todo pela UADA, 34 laboratórios. Então, é um número pequeno com o qual você pode interagir quase com todos eles. E, em cima disso, o que é muito interessante é que, já há 30 anos, o laboratório da Alemanha, o laboratório de Colônia, na Alemanha, ele organiza uma oficina, um workshop todo ano, só para os laboratórios do parque. Então, é um workshop a convite, o número de pessoas é limitado, não passa de 100, 120. Então, é interessante porque é uma comunidade pequena, que dá para interagir muito bem durante uma semana, e as pessoas que se encontram ao longo dos 30 anos. Então, você cria uma interação muito interessante. E o que se discute lá, exatamente, é a pesquisa que leva ao desenvolvimento das técnicas de controle. O serviço cada um faz com as suas federações. Mas qual o novo método, a nova substância que surgiu naquele ano, como é que ela é detectada, as novas classes que estão surgindo, o que vai se fazer para impedir que elas tenham sido usadas no futuro, isso vai ser discutido anualmente nessa reunião. Qual é o nome desse workshop? Ele chama-se... Hoje ele recebeu o nome do idealizador dele, que foi o diretor do laboratório lá, que é o Manfred Doninger. Então seria o Manfred Doninger Workshop on Dome Analysis, é o nome do workshop. E acho que esse ano que vem, acho que vai para a sua 30ª edição. Isso aí... Vocês já estão praticamente desde o início. Então a gente tem que ir sempre. A primeira vez que nós fomos foi exatamente em 89, quando a gente resolveu entrar no assunto. Então foi a forma que a gente teve de se familiarizar. E naquela época a coisa era, muito mais simplória do que é hoje. Então aquele workshop era muito interessante, porque de manhã você tinha palestras e até mesmo aulas de como o que estava acontecendo. E na parte da tarde você tinha treinamento experimental. Então você ia para o laboratório do professor Doninger, e aí você executava todos os experimentos de controle de dopagem na época, que eram 4 ou 5. Hoje em dia isso se tornou impossível, porque a sofisticação foi a tal ponto que não dá mais. Então o dia inteiro do workshop é usado mesmo como um congresso, um simpósio convencional, em que você tem aplicações, apresentação das científicas mesmo e discussão científica. Então a Alemanha exercia uma espécie de centralidade. Ela criou essa imagem e até hoje não é mas é um dos laboratórios mais bem conceituados do controle do dopagem. É uma referência. Para nós é um dos nossos benchmark. Um dia a gente vai querer chegar a fazer o que eles fazem. Como você vai discutir a essência do controle de doping, não pode ser um congresso aberto. Nós vamos a todos os congressos abertos falar de ciência e uma ciência relacionada ao dopagem. Mas aquilo que é a essência que a gente vai controlar, se a gente divulgar, os atletas vão saber o que está sendo feito e aí vão contornar. E por isso é que ele é realmente um workshop fechado. Só as pessoas dos laboratórios é que têm direito de participar, e essa triagem, o controle é feito durante o workshop. Não pode ter nenhum espião dos atletas lá no meio. Interessante. Esse lado da segurança, da pesquisa, é uma coisa que a química é muito forte na química, né? Isso... Seja ela pelo conhecimento econômico, né, o comercial, no caso, pelo conhecimento, de certa forma, do controle. Né? E da responsabilidade biológica, no caso, né? Como é que isso, no caso do controle, quer dizer, tem que saber perfeitamente o que está fazendo, no caso, o que essas drogas estão fazendo no corpo também, por outro lado. Que não é o caso, né, desses laboratórios. Essa preocupação não é desse tipo de laboratório. Né? De quem? Do que essas drogas estão causando no organismo. Também. Quase todos eles estão envolvidos em pesquisas para entender melhor o que a droga faz, como ela se comporta, que benefício ela traz. Inclusive para isso, muitas vezes você acaba demonstrando que aquilo era folclórico. Não há um benefício científico ou cientificamente comprovado para você abusar daquilo ali. E aí, nessas horas, você divulga isso também. Aí, pelo menos, tira da
tira do abuso dos atletas, da agressão ao organismo, coisas que só agridem e não fazem bem nenhum. Que saiu na internet, que faz bem, a turma vai tomando.